Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberta Prescott e estou no canal do FutureCon conduzindo uma série de entrevistas com os principais players da indústria de tecnologia da informação e telecomunicações. Eu dou as boas-vindas a Antônio Duzzi, consultor de pré-vendas da Oracle. Antônio, muito obrigada por tomar um tempinho para bater esse papo conosco. Olá, Roberta, é um prazer. Nós agradecemos muito a oportunidade. É um prazer estar aqui. Olá, o tema do momento é 5G, então eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre quais setores da economia devem ser os mais impactados pela adoção dessa nova tecnologia. Sim, Roberta. A gente poderia dividir a resposta em dois pedaços. O primeiro é o impacto naqueles que vão construir o 5G. E o segundo é o impacto naqueles que vão usufruir do 5G. Aqueles que vão construir, a gente está vendo aí os números, a expectativa de investimento de CAPEX para a região América Latina, que o GSMA recentemente publicou, algo da ordem de 54 bilhões de dólares de investimento somente para o 5G. Isso são recursos que vão entrar nas empresas que são as NEPs, as provedoras de equipamentos de rede, nas empresas que fornecem a parte de transmissão, de fibras óticas, as empresas integradoras, prestadoras de serviço, as empresas de infraestrutura, as empresas de todo esse ecossistema, digamos assim, da indústria móvel, vai ser fortemente, positivamente impactado por esses recursos, né? A gente tem que colocar em perspectiva que, no nosso caso do Brasil, nós temos hoje cerca de 100 mil estações rádio base, e as novas G-Node Bs que o 5G vai trazer, sendo isso na frequência de 3,5 GB ou de 26 a 28 GB, há uma expectativa que esse número de 100 mil se multiplique por 4 vezes, ou seja, vão ser acrescentadas mais 300 ou 400 mil sites, ou seja, um investimento em infraestrutura que não acontecerá sem que venha, por exemplo, uma implantação maciça de fibras óticas, que é o grande viabilizador do 5G, sem a infraestrutura de torres, você vai ter que ter antena em tudo que é lugar. Então, assim, existem realmente um impacto muito, muito grande. Sem falar em todas as obrigações que o leilão traz consigo. Quer dizer, a Anatel ela espera arrecadar algo da ordem de 40 bilhões de reais para cumprir as obrigações, que a cobertura, melhorar a cobertura em várias rodovias, a questão de atingir cidades e povoados pequenos, a questão da internet nas escolas, a questão da rede do norte, na Amazônia. Então, assim, existe uma quantidade enorme de coisas que têm que acontecer e vão acontecer, que vão injetar recursos em muitas empresas, e isso será muito bom para a economia. No outro lado, a gente tem aqueles que usufruem ou vão usufruir do 5G, porque sabemos que o 5G, por definição, é uma tecnologia que, na realidade, vem resolver a questão da internet das coisas, porque hoje nós sabemos que o IoT já existem milhões já de conexões IoT no mundo, mas sabemos também que usam tecnologias 2, 3 e 4G que não são exatamente adequadas a esse tipo de aplicação. E o 5G traz uma questão que é a quantidade de dispositivos que se pode colocar por quilômetro quadrado, que salta 100 vezes em comparação com 4G. Por exemplo, são cerca de 1 milhão de dispositivos em apenas 1 quilômetro quadrado de área. Então, de fato, o 5G vai trazer a questão da baixa latência, permitindo automação fabril. Então, a indústria 4.0 e o agrobusiness, só para citar 2 exemplos, no caso do nosso Brasil, que são componentes muito significativos do nosso PIB, a agrobusiness no ano de 2020 foi da ordem de 2 trilhões de reais, e a indústria manufatura da ordem de 1,5 trilhão, só isso aí, 3,5 trilhão de reais
de influência do PIB, se a gente pensar em apenas 1% de ganho de produtividade, que parece ser mais do que, digamos assim, conservador, a gente está falando de dezenas de bilhões de reais que vão impactar essa indústria, que vão impactar tanto a indústria 4.0 quanto o agrobusiness. Então, assim, é muito positivo para todos nós o que vai acontecer nos próximos anos no Brasil e na América Latina. Muito interessante este escalonamento, né, que você fez dos impactos, mas na base de tudo você tem as operadoras, né, implantando as redes 5G. Quais são os principais desafios que elas vão enfrentar? No caso das operadoras, eu também queria abordar a resposta com duas facetas. A primeira é de cunho de recursos humanos e a segunda é de cunho tecnológico. Ou melhor dizendo, eu vou falar primeiro do cunho tecnológico, porque historicamente as operadoras vêm passando por um processo de transformação da sua tecnologia, da tecnologia que vem sendo usada. Historicamente, o mundo das telecomunicações era muito baseado em equipamentos que foram construídos para um determinado fim, o que a gente chama de purpose-built hardware. E as empresas de telecom no mundo inteiro, elas adquiriram esses equipamentos para prestar os seus serviços, e ao longo da última década, esses equipamentos eles evoluíram a ponto de caminhar na direção do que a gente chama de softwareization, né? Os elementos de rede passam agora a ser mais uma questão de software do que de hardware, desacoplando o software do hardware. E aí não se está mais preocupado tanto com a questão do hardware que foi construído para esse fim, e sim servidores common off the shelf, que são os famosos COTS, de modo que você consiga virtualizar as funções de rede ali em cima. E aí as operadoras que já tendo entrado nessa jornada nos últimos 10 anos, eu diria, elas agora se veem diante de um novo paradigma, porque o 5G, na realidade, nasce com uma construção baseada em algo que a gente chama de nativo na nuvem. É uma arquitetura de rede baseada em barramento, baseada em serviços, onde os elementos de rede são todos construídos em software que é, na verdade, desmembrado em microserviços que rodam em um ambiente de container suportado por Kubernetes, ou seja, um ambiente basicamente de nuvem. Então, a operadora se vê transicionando agora daquele universo do mundo telecom para o universo onde IT e telecom, né, TI e telecom se misturam um pouco. E esse desafio tecnológico é muito grande, porque com isso as operadoras passam a avaliar o quanto de fato é necessário elas manterem um ativo chamado data center, ou quanto de fato é importante elas pensarem ao longo dos próximos anos na migração dos seus elementos de rede para a nuvem, porque essa é uma tendência que cada vez se torna mais concreta no mundo inteiro. E a gente aqui no Brasil sabe que existem casos de operadoras já fazendo esse movimento. Né? Por quê? Porque o 5G já estabelece a rede do futuro em nuvem. Então, os provedores de nuvem vão ter uma participação importante nisso aí. A outra questão de cunho humano, de cunho de recursos humanos, diz respeito à competência, porque aquele profissional de engenharia e operações que estava acostumado a planejar a sua rede, pensando no que a gente chama de BHCA, que é o Busy Hour Call Attempt, né, onde ele fazia todo o planejamento baseado digamos assim, na teoria das telecomunicações. Agora ele se vê diante de uma mudança onde os elementos de rede vão trocar mensagens, e aí ele passa a ter que se preocupar com a capacidade de processamento de CPU, o tamanho das máquinas virtuais, como ele vai definir os containers, quantidade de memória que será necessário, que tipo de conexão de rede vai precisar, quanto de armazenamento vai ser usado. Então, muda tremendamente o tipo de abordagem e o tipo de competência, sem falar que os protocolos mudaram. Antigamente, protocolos legados, falando na parte de sinalização, o SS7, o Diameter, que é o do 4G agora, quer dizer, do existente, salta para HTTP2, que é um protocolo do mundo da TI, é um protocolo baseado em texto, é um protocolo
novo, implementado sobre JSON, sobre REST APIs. Então, é um outro mundo, né? As funções de rede agora se comunicam umas com as outras através de API. Antes eram através de protocolos específicos, em interfaces específicas, em VLANs específicos. Então, toda essa mudança gera uma necessidade de capacitação muito grande, né? Esse é um grande desafio das operadoras. E a questão é que vai ser uma mudança avassaladora, porque o leilão é amanhã. Então, é claro que elas já fizeram o seu dever de casa, né, estão fazendo o seu dever de casa para a implantação do 5G, mas a preparação dos seus profissionais, que também já começou, leva um certo tempo. Não é tão imediato, não é tão rápido. Então, é um desafio de cunho de competência e de cunho tecnológico. E é uma migração, né? Como você falou, de telecomunicações para o mundo mais de TI. Nesse sentido, qual papel têm os provedores de nuvem pública na viabilização de 5G? Olha, na medida em que as operadoras começam a se preocupar em colocar os seus workloads em nuvem, nessa hora, os provedores de nuvem passam a ter uma relevância tremenda no negócio da operadora, porque não é só o Move to Cloud que a gente fala, sistemas de suporte a negócio, como ERP, como CRM, que já é algo que vem acontecendo. Agora, os elementos de rede estão entrando nessa discussão. E aí, as provedoras de nuvem serão as viabilizadoras disso, porque seja ela uma nuvem pública, seja ela uma nuvem privada, construída dentro do ambiente da operadora, é fato que o 5G vai empurrar tudo para a nuvem. E uma das coisas que o 5G vai trazer é a necessidade de você ter uma escalabilidade, uma flexibilidade enorme no estabelecimento de novos serviços, no estabelecimento de novas redes corporativas para novas demandas que o mundo B2B tem, ou o mundo B2B2C tem. E as provedoras de nuvem vão ser esse ator ou esse parceiro fundamental para as operadoras para que elas consigam fazer essa transição. As provedoras de nuvem têm o desafio de proverem a sua nuvem com altíssima disponibilidade, como exige o 5G, os 5 nodes das telecomunicações, a resiliência da sua nuvem, a sua capacidade de prover disaster recovery também vai trazer bastante valor para esse ecossistema no que tange ao ator que é a provedora de nuvem. A questão de que não será possível apenas lidar com uma nuvem centralizada, ou melhor dizendo, um data center de nuvem centralizada, mas haverá necessidade de se preocupar com o Multi-Access Edge Computing, que é o Edge Computing, o MEC, que vai demandar serviços mais na ponta, mais próximo de onde estão sendo realizados. Então, vai ter a necessidade de que essa nuvem, de alguma forma, ela chegue até próximo de onde a aplicação vai existir. Por exemplo, na automação industrial, por exemplo, na indústria, na saúde 5.0, que são aplicações de missão crítica sensíveis à latência e que demandam que elementos de rede estejam na borda, na borda da rede, né? Então, os provedores de nuvem têm um papel fundamental nessa transição e na chegada do 5G, na minha visão. Agora a gente já está caminhando para o fim. Quais são, na sua opinião, os casos de uso mais disruptivos que a gente pode ver com o 5G? E qual a relevância dessa nova tecnologia tem para a inovação? Veja só, falando rapidamente da inovação, como o 5G chega baseado numa arquitetura de exposição de APIs, significa que eu posso me conectar com provedores, desenvolvedores de software ou de aplicativos que estão over the top e que vão poder se conectar com a minha rede e extrair, se comunicar com ela, provendo
extraindo informações, provendo informações. Isso abre o leque de possibilidades de forma infinita, porque agora você tem uma comunidade que é totalmente, cujo DNA é inovação, que é a comunidade de desenvolvedores, que usam sistemas, software open source, e que podem agora interfacear com algo que antes estava fechado no domínio da operadora. Claro, tinha possibilidades de interface, mas eram mais restritas. Agora, por definição, o 5G já nasce assim. Então, você vai poder ter, digamos assim, a combinação das aplicações com inteligência artificial, com machine learning, que são tecnologias viabilizadoras, e a potencialidade disso, em termos de inovação, é sem limites. É sem limites. Imaginando, por exemplo, numa sociedade nossa como é a sociedade cada vez mais imersiva, imagina a quantidade de dispositivos de imersão que vão existir, que vão permitir com que a gente tenha lazer imersivo de uma forma quase que real, né? Combinando questões sensoriais, combinando com dispositivos que lidam com os nossos sentidos e com a imersão visual, a visão, audição, eventualmente tato, eventualmente paladar. Então, assim, não dá para a gente pensar. E dentro dos casos de ruptura, eu penso que um dos casos tremendos diz respeito à saúde 5.0, porque se você pensar em toda a questão da saúde hoje, a dificuldade que o nosso sistema de saúde nós temos, ou em geral o mundo também tem, quando você pensa em uma tecnologia que consegue conectar tudo, no sentido de que o paciente passa a ter um dispositivo de monitoração no corpo dele, no punho dele, que consegue extrair informações em tempo real e consegue alimentar um sistema que tem por trás uma inteligência artificial, que consegue trabalhar predições, que consegue conectar-se com toda a logística hospitalar, no sentido de que se esse paciente que tem uma certa doença e que tem uma certa tendência a baixar ao hospital por conta das suas taxas, tudo isso pode ser antecipado de forma preditiva para evitar um episódio mais grave, para evitar um gasto do sistema de saúde mais intenso, a otimização do uso dos recursos quando se chega no hospital. Quanto tempo a gente gasta quando você vai no hospital, você chega na emergência e você tem que fazer um CT de crânio e você tem que ficar lá 3 horas esperando no hospital particular. Então, imagina, se tudo isso está conectado, se o paciente já dispara um flag no hospital, para onde o hospital que ele vai, a ambulância que o levou, já leva os sinais vitais e transfere isso para o hospital e já aloca o ativo no hospital, já separa aquele dispositivo que vai fazer o CT de crânio. Tudo isso, toda essa cadeia de serviço é otimizada e tem ganhos de produtividade, evita-se gastos maiores e também traz a maior saúde para o paciente. Então, assim, são situações que a gente nunca viu, né? A gente nunca viveu. Exatamente. E a gente vai viver. E você acha que a gente vai viver em quanto tempo? Rapidinho, para terminar. Bom, vamos falar de Brasil, então. Brasil, a gente tem que estar com as redes prontas em julho do ano que vem, né? Então, é a meta da Anatel. Eu acredito que a gente comece Bom, o IoT já de imediato começa a acontecer, porque é só uma transição. Mas essa coisa mais da saúde 5.0 talvez leve um pouquinho mais de tempo, né? Porque vai ter que integrar todos esses elementos dessa cadeia. Isso, né? Eu acho que talvez leve aí talvez mais uns 2 anos além do meio do ano que vem. Oi? Tem um ecossistema inteiro para ser formado. Exato. Né? Exato. Então, leva mais tempo. Mas, assim, é um potencial enorme. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, Antônio. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Tá bom, Roberta. Muito obrigado. Foi um nosso prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. E agradeço também a você que nos assistiu.
Não deixe de participar do FutureCon Digital Week, que em 2021 ocorre de 8 a 11 de novembro, e trazendo uma novidade, o Metaverso 1.0 do FutureCon. Vale a pena conferir. Eu fico por aqui e até a próxima!